sou médico neurocirurgião, né, e fiquei extremamente satisfeito, né, pelo convite da organização, né, do primeiro simpósio de dor da Associação Médica de Patos. E hoje o tema que vamos falar são a respeito das cefaleias, né? Nós vamos tentar fazer uma pequena abordagem com relação à atualização clínica. Quais são os objetivos dessa apresentação? Basicamente, compreender a classificação, identificar os principais tipos de cefaleias, sobretudo, reconhecer os principais sinais de alerta, que a gente chama de red flags, né? Aprender uma racionalização básica do uso terapêutico, né, alguns tipos de cefaleias, e, sobretudo, compreender, né, o impacto, né, que as cefaleias causam, né, no indivíduo, na sociedade, né, e realmente causa de grande problema, né, no dia a dia. Então é a gente tentar evoluir realmente do menininho, né, que acerta no alvo de brinquedo, até a gente melhorar um pouco mais a pontaria, tá? Roteiro da nossa apresentação são conceitos básicos, passaremos depois para a introdução, a epidemiologia, a parte clássica, até, né, o tratamento medicamentoso. Então, basicamente, cefaleia vem do grego cefaleia, né, ou cefalai, né, podemos usar também o nome cefalalgia, né, que é céfalo de cabeça e algo de dor, né, é a sensação de dor e desconforto localizado na extremidade cefálica. Né? Lembrar que existem algumas estruturas que são extremamente inervadas, né? E outras que não são, né? Por exemplo, o parênquima cerebral, ele não apresenta inervação, os vasos que estão na superfície cortical também não são inervados, mas a dura mater, os vasos calibrosos, né? O periósteo, o couro cabeludo, as estruturas orbitárias, então a gente tem inúmeras estruturas, né, tanto da cabeça como da região cervical anterior, que podem produzir quadros álgicos e causar cefaleia. Cefaleia, como todos sabem, os sintomas médicos mais frequentes, elevado impacto na qualidade de quem possui. Só quem tem uma enxaqueca sabe quanto custa ter isso de forma não controlada. Pesado, custo econômico, né? Dor de cabeça é uma queixa praticamente universal, né? 94% dos homens têm ou vão ter dor de cabeça, e 99% das mulheres, né, também tem a mesma condição, né? 70% dos indivíduos têm essa queixa, né, no último ano, né? E nos ambulatórios, né, de clínica médica geral, né, a cefaleia ocupa o terceiro lugar, né? A terceira causa mais frequente de avaliações, né, ficando atrás somente das infecções de via aéreas e das dispepsias. A gente vai tentar utilizar alguns norteadores aqui para nós tentarmos classificar e conduzir as cefaleias, né? Existem protocolos que são amplamente divulgados, né? Esses protocolos pertencem à Sociedade Brasileira de Cefaleia, né? Um que nós vamos utilizar o Protocolo Nacional para o Manejo das Cefaleias, né, nas unidades de emergência. Esse protocolo é recente, de 2018. E nós iremos utilizar também a classificação internacional das cefaleias, né, que já está na sua terceira edição. A foto mostra para a gente a última edição brasileira, né? Por que a gente usa essas classificações, esses protocolos? Porque as cefaleias são um grupo de patologias bem diferenciado, né? Você tem aproximadamente 180 tipos distintos, né, de cefaleias. Então a gente, dentro dessa miríade de condições, a gente precisa ter uma certa organização, tá? Essa organização, ela leva em consideração vários aspectos, né? Tanto aspectos relacionados à história clínica, antecedentes clínicos, o exame físico, né? E em alguns casos a resposta terapêutica, né? A gente precisa lembrar que dentro dessa classificação, né, a gente tem previsto aqueles indivíduos que têm mais de um tipo de cefaleia, algo que é bastante frequente, tá? E como que ela é feita?
A gente vai tentar dividir as cefaleias inicialmente em cefaleias primárias e em cefaleias secundárias. Cefaleias primárias são aquelas que não têm nenhum outro transtorno como causa, né? As cefaleias secundárias, como o próprio nome diz, é uma cefaleia que tem uma relação direta com algum evento, alguma patologia, a qual nós podemos atribuir, tá? Dentro da classificação internacional de cefaleias, temos as cefaleias primárias, que ficam classificadas na parte 1, as cefaleias secundárias, né, que são colocadas na parte 2, e um terceiro tipo, né, que são as neuralgias cranianas, as dores, por exemplo, igual a nevralgia do trigêmeo, a nevralgia do glossofaríngeo, que a gente coloca numa parte separada. O que a gente tem como cefaleias primárias? As migrâneas, as cefaleias tensionais, né, as cefaleias estamínicas ou insalvas, né, e outras cefaleias trigemovasculares, como a SUNCT, e os casos mais raros de cefaleias primárias, como a cefaleia do frio, a cefaleia primária do esforço, a cefaleia primária enfacada, ou a speak headaches. Então, existem várias causas de cefaleia que a gente não consegue relacionar a algum evento patológico, então a gente engloba isso como cefaleias primárias. Cefaleias secundárias, entretanto, né, já tem um fator tanto causal como um nexo temporal atribuído, né? Fica talvez um pouco mais fácil de identificarmos, né? Então você tem, por exemplo, a cefaleia relacionada ao trauma crânioencefálico, as cefaleias relacionadas aos AVCs, as cefaleias relacionadas a processos infecciosos, por exemplo, as sinusites, as meningites, né? Cefaleias por retirada, por exemplo, de analgésicos, retirada, por exemplo, de outras substâncias, por exemplo, a cafeína. Então, é mais fácil a gente atribuir uma causa. As cefaleias secundárias, aqui a continuação, né, dessa classificação, inclusive engloba, as cefaleias de cunho psiquiátrico. E a terceira parte, né, as nevralgias cranianas, né, as dores centrais, né, nevralgias mais raras. Então, vamos pegar aqui como exemplo as migrâneas, né? A gente pode observar que essa classificação segue uma hierarquia, né? Ela começa realmente de uma nosologia mais ampla até estratificar os seus subtipos, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, a migrana sem aura, migrana com aura. Migrana com aura a gente pode pegar a migrana com aura típica, a migrânia, por exemplo, que a gente tem a aura típica, por exemplo, sem cefaleia, que é uma pergunta às vezes frequente, que se a pessoa pode ter enxaqueca sem ter dor de cabeça, é algo que é previsto nessa classificação, apesar de ser raro, acontece, né? A gente pode pegar, por exemplo, um subtipo das migranas com aura, por exemplo, que a gente tem um déficit neurológico focal caracterizado, entendeu, por déficit de fluxo dimítico, que são as migrânias hemiplégicas. As migrânias hemiplégicas podem ser subdivididas em migrânias hemiplégicas familiar tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou por múltiplos loss. Então a gente segue uma estratificação. Dessa forma você consegue, de forma geral, organizar o seu pensamento e o seu raciocínio e tentar preencher os critérios que são específicos de cada um desses tipos de dor de cabeça. É o que a gente vai poder exemplificar, por exemplo, aqui com a migrânia com aura, né? Então, dentro da classificação internacional, a gente pega o tipo, lá a gente tem a descrição do que seria migrânia com aura e, inclusive, é colocado o quê? Os critérios diagnósticos, né? Esses critérios diagnósticos são claros, né? E a gente vai tratar deles um pouco mais à frente, né? Do ponto de vista de epidemiologia, né, a gente pode perceber que o tipo aqui mais frequente é a cefaleia tensional, né, episódica, poderíamos chamar de dor de cabeça comum também, né? Você tem
aí em 66% das vezes ocorrendo, né? No caso, as migrâneas em conjunto em torno de 15%. A migrânia sem aura, ela é mais frequente que a migrânia com aura. A gente vai abordar depois um pouco mais específico as migrâneas, que eu acredito que elas sejam um bom paralelo, né, com os outros tipos de cefaleias primárias, né? Existem, por exemplo, outras cefaleias primárias que a gente pode ver, né, que tem menor prevalência e incidência, né? Por exemplo, a cefaleia benigna da posse, 1%, a do esforço, né, da atividade sexual também 1%. Já as cefaleias secundárias, né, a gente pode encontrar a cefaleia da ressaca, né? Eu acho que a gente tem vários estudantes de medicina presentes, eu acredito que eles conhecem bem essa etiologia, né? Outros tipos também, a cefaleia associada à febre, distúrbios metabólicos, as infecções dos seios nasais, e a gente vê que a prevalência não é desprezível, né? A gente consegue encontrar aí um número delas grande na população em geral. Então vamos lá, o que a gente precisa saber, assim, digamos, de emergente com relação a cefaleias? Primeiramente, você reconhecer o que é uma cefaleia secundária, né? E se essa cefaleia secundária ela causa risco para o indivíduo, né? Então o paciente chega numa emergência, num ambulatório clínico, né? A gente precisa ter noção disso, se é algo que tem muito tempo ou se é algo que é recente e coloca a pessoa em risco. Por essa razão, dentro aqui da nossa explanação, nós vamos falar primeiro das cefaleias secundárias, que eu acredito que para quem trabalha generalisticamente, né, tratando esse tipo de condição, né, é importantíssimo a retenção dessas informações. As cefaleias secundárias a gente aborda, né, sempre lembrando os sinais de alerta, também chamados de red flags, tá? A gente tem um método mnemônico, né, que a gente pode utilizar, que é lembrar do Snoopy, né? Ali aquela fotinha mostra até o Snoopy pensando com relação à dor de cabeça, tá? Então o S de Snoopy é o S sistêmico, né? Que seria o quê? Sinais sistêmicos de toxemia, rigidez de nuca, manchas cutâneas, se esse portador seria, se esse paciente seria portador, por exemplo, do aneoplasia, uma condição clínica descompensada, se ele pode ser um imuno suprimido por algum medicamento, ou se ele é um imunodeprimido, por exemplo, tem AIDS ou linfoma, né, gente? Dor de cabeça que surge nesses pacientes, a gente sempre leva em atenção. O N é de déficits neurológicos focais, né? Então você tem uma dor de cabeça, que o paciente tem uma paralisia facial central, o paciente que tem uma paresia, né? Você tem que sempre pensar em alguma patologia mais grave, né? Se você fizer um exame físico, por exemplo, de fundo de olho, se esse paciente apresenta papiledema ou hemorragia, né, subalóide, hemorragia retiniana, pensar também em algumas etiologias de dor de cabeça que são graves. Os pacientes apresentam, por exemplo, cefaleia que abre com crise convulsiva, perda de consciência. Dor de cabeça sempre, de início, quando a pessoa tem mais de 50 anos, né, eu sempre chamo a atenção. Dor de cefaleias primárias geralmente são doenças que começam, né, ou na infância, ou na adolescência, ou adulto jovem. Raramente você tem uma cefaleia primária que surge após essa idade. Então sempre presta atenção nesse grupo etário. O outro O do Snoopy, essa cefaleia tem um início súbito, né? Toda vez que eu estou na emergência, às vezes tenho a oportunidade de conversar com um colega ou conversar com estudantes, eu sempre chamo a atenção da questão do surgimento da dor de cabeça. Se é uma cefaleia súbita, inédita, a pessoa jamais sentiu uma dor de cabeça dessa na vida, né? Essa cefaleia precisa ser investigada, mesmo a pessoa chegando lá bem. E o P do Snoopy, né, é com relação ao padrão que ela ocorre, né? Então, suponhamos, a pessoa já tinha um histórico da dor de cabeça, né? Ela tinha um padrão
que era leve, acontecia às vezes 2, 3 vezes por mês, e de repente essa pessoa passa a ter cefaleias intensas, diárias, de predomínio matinal, associada a náusea, vômito. Então se mostra uma nítida mudança do padrão dessa dor de cabeça. Essas dores de cabeça que mudam o perfil, a gente chama de, classicamente, cefaleias transformadas, né? Elas devem ser investigadas, bem como aqueles pacientes que anteriormente tinham também as condições controladas. Então você pega, por exemplo, o paciente enxaquecoso, era muito bem controlado com a terapêutica, de repente, do nada, esse paciente ele passa a ser refratário a medicamentos. Esse paciente também deve ser investigado. Os red flags a gente pode caracterizar, aprofundando aqui um pouco mais, né, esses grupos, né? Aqui eu coloco aqui vários exemplos, né, de red flags, tá? Eu gostaria sempre de chamar a atenção de alguns detalhes, né, que a cefaleia trovoada, né, também em inglês a gente associa o nome de thunderclap headache, né? Essa cefaleia trovoada é uma cefaleia que é severa, súbita, né? Também ela pode ser chamada de cefaleia de sentinela, é uma dor de cabeça cruciante que a pessoa tem, mas que rapidamente se resolve. E esse tipo de dor de cabeça está associado a vários problemas, por exemplo, hemorragias subaracnoides espontâneas. Às vezes a pessoa tem picos hipertensivos, a pessoa tem press, glaucoma, né? Causas menos frequentes, por exemplo, a gente pode citar, né? Ciscolose terceiro ventre pode causar uma hidrocefalia intermitente, né? Então, nesse diapositivo, a gente chama atenção, né, para esses diagnósticos. Outros grupos também, né? Aqui as características do exame físico, né? Tem vários subtipos, né? Eu acho que não cabe a gente focar em tal, mas, por exemplo, você pega um paciente que abre uma cefaleia associada ao Horner, você tem que pensar, por exemplo, na dissecção arterial, você tem, por exemplo, cefaleias que são associadas a uma manobra de Valsalva, né? Então, por exemplo, o paciente vai defecar e começa a ter dor de cabeça defecando, você tem que pensar, por exemplo, na malformação de fossa posterior, né? Uma vaginação basilar, assim, de Arnold-Chiari, né? São coisas um pouco mais específicas de especialidade, mas que a gente tem que lembrar que ocorrem. Esse terceiro grupo, né, talvez vários outros colegas podem ter contato, né, por questão de especialidade, né, são cefaleias que ocorrem em subtipos específicos de pacientes, né, então, por exemplo, paciente com AIDS, paciente com uso de imunossupressor, tem o uso dos imunobiológicos hoje, por exemplo, né, os reumatologistas lidam com vários medicamentos que são imunobiológicos, os nefrologistas, né, pessoal da GO, né, recentemente a gente teve um caso tratado, um eclâmpsia, né, então assim, cefaleia, principalmente na gestação, ela deve ser investigada, né, no pós-parto imediato, no período, né, do parto, né. Tomar muito cuidado com o paciente que usa anticoagulante, com o pessoal da cardiologia, os vasculares, né, anticoncepcionais, reposição hormonal, pacientes com trombofilia, o risco de TVC. Então, a história clínica, o exame físico do paciente já leva muito a gente pensar em causas plausíveis de cefaleias secundárias. Quando a gente pede exame numa cefaleia secundária, então aqui eu tento resumir, né? Quando basicamente você exclui assim de imediato que essa cefaleia seja uma cefaleia primária, né? Quando você não tem resposta terapêutica inicial a um tratamento, quando você tem alteração, né, do exame clínico e do exame neurológico, lembrar dos red flags, início agudo, recente, de forte intensidade, segue um padrão distinto, né? Isso são coisas que a gente tem que pensar realmente em solicitar um exame de imagem.
Outros subtipos aqui que a gente pode chamar a atenção, né? Cefaleia que começa por esforço, cefaleia que é explosiva, né? Cefaleia que tem um componente facial importante, né? Lembrar das neuralgias do trigêmeo, a gente sempre faz um estudo, né? Por angiorressonância desses pacientes para ver se ele tem alguma alça vascular, ou um tumor, ou uma lesão desmelinizante envolvendo a raiz, né, do trigêmeo no tronco, né? Cefaleia que tem início à noite, a gente chama de cefaleias hípnicas, então cefaleia que desperta a pessoa durante o sono, sempre precisa ser investigado. Cefaleia matinal também, principalmente se associada a náuseas, a vômitos, essas cefaleias precisam ser investigadas. Cefaleias com quadro neuropsiquiátrico recente, pensar em metástases, pensar em encefalites, pensar em doenças autoimunes, paraneoplásicas, então é amplo o espectro, né? E um grupo específico que são aqueles pacientes que a gente atribui status migranoso. Status migranoso seria o quê? A pessoa que entra em crise de enxaqueca e essa crise persiste por mais de 72 horas sem ter uma resposta adequada ao tratamento. Também tomar cuidado com esses pacientes, que isso já pode ser alguma complicação mais grave de uma migrânia. A propedêutica é ampla, né? Infelizmente a gente não tem tempo hábil para citar detalhes de patologias, nós não temos como detalhar o que poderíamos encontrar em cada tipo desses exames. Mas de modo geral, por exemplo, os exames laboratoriais, sempre que você pensar na cefaleia secundária, que for atribuído, por exemplo, a uma patologia reumática, ou um paciente que tem uma suspeita, por exemplo, uma meningite, né? Cabe o hemograma, o PCR, você fazer um exame de líquor, né, que a gente pode facilmente identificar através na punção lombar. Na punção lombar, por exemplo, você consegue identificar um paciente que tem uma hemorragia subaracnoide e você, por exemplo, faz uma tomografia, essa tomografia está normal. A radiologia simples, ela já é um pouco mais limitado, mas pode nortear, por exemplo, na identificação de pacientes com malformações de fosso posterior, sobretudo invaginação basilar, a impressão do odontoide, pacientes que têm, por exemplo, alguns quadros infecciosos, tomografia computadorizada de extrema valia, né? É extremamente difícil você avaliar um paciente na emergência com uma cefaleia, né, recente, que a gente caracteriza ela como sendo uma pessoa tendo um red flag, sem ter uma tomografia. A ressonância magnética hoje é fundamental na identificação de causas mais específicas, né? Então, por exemplo, paciente que tem cefaleia e alterações neuropsiquiátricas, né? A ressonância frequentemente pode encontrar, né, alterações relacionadas a encefalites. Encefalites nem sempre infecciosas, mas encefalites autoimunes, né? Hoje está muito em voga a questão da investigação de cefaleia através de ressonância, tá? A terografia cerebral, extremamente útil, né? A gente pode identificar tromboses, dissecções, neurismas. O eletroencefalograma é extremamente útil para se excluir, sobretudo, por exemplo, uma etiologia convulsiva, né? A gente tem que pensar que existem pacientes que são epiléticos, que têm às vezes crises parciais, e esses pacientes às vezes apresentam dor de cabeça nos pós-comiciais, e essa dor de cabeça às vezes ela não é encontrada, a gente não consegue identificar, então o eletroencefalograma entra dentro dessa investigação. Exames mais específicos, né, como por exemplo a cisternografia, quando você vai pensar em formas um pouco mais raras de cefaleias, por exemplo, quando a gente tem cefaleia associada à hipotensão licórica, quando você tem cefaleia associada à fístula, as mielografias podem ser úteis para malformações, as mielografias e as mieloTCs para identificação de malformações da base do crânio. Muito utilizado na nossa prática os exames de fundo de olho, a fundoscopia. Eu, por exemplo, eu não tenho condições adequadas às vezes de realizar a fundoscopia de forma adequada, eu utilizo o mapeamento da retina, né? As biópsias são também empregadas na abordagem de algumas formas mais raras de cefaleias, sobretudo quando a gente lembrar, por exemplo, das arterites temporais, né, onde se fez biópsia da artéria temporal anterior, né, que a gente consegue às vezes dar um diagnóstico na dor de cabeça, por exemplo, na pessoa de 60 anos, né?
vamos entrar agora um pouco em cefaleias primárias, tá? Então, é possível a gente falar em curto prazo de todas as cefaleias primárias, né? Vamos citar aqui alguns tipos, a princípio, né? Tem as enxaquecas, né? A enxaqueca com aura sem aura, cefaleia tensional, você tem a episódica, que é frequente, que quase todo mundo tem, né? A cefaleia tensional crônica, que é um problema frequente nos consultórios. Temos as cefaleias insalvas, as outras cefaleias trigêmeo-autonômicas, onde a gente tem dentro dessas cefaleias um quadro, às vezes, parecido com uma enxaqueca, mas é que a gente pode encontrar alterações autonômicas, né? Então, por exemplo, engurgitamento conjuntival, congestão nasal, a gente pode encontrar sempitose palpebral, né? Então, cefaleia, quando a gente tem manifestação autonômica associada, ela deve ser sempre pensada na etiologia, né? E outras cefaleias, né, que a gente pode encontrar que são primárias, um pouco mais raras, mas que pode acontecer na prática clínica, né? A cefaleia enfacada, a cefaleia do frio, a cefaleia do esforço, você tem as cefaleias durante o ato sexual, você tem as cefaleias, por exemplo, após o orgasmo. Então, são cefaleias que a gente encontra com menor frequência, mas são encontradas e devem ser citadas aqui na nossa apresentação. Então, como protótipo das cefaleias primárias, vamos tentar entrar assim, com mais detalhes na enxaqueca, né? A enxaqueca é um problema grave, né? A migrânia, né, vem do grego, né, que é hemigrânia, né, que é o significado é dor, né, da metade da cabeça. Então, na época do Hipócrates, eles já tinham a identificação da enxaqueca como um problema. A enxaqueca, ela se caracteriza o quê? Crise frequente, dor intensa, não raramente é incapacitante, levando a pessoa para a cama, geralmente é unilateral, mas isso não é obrigatório. Tem um caráter pulsátil e geralmente quem tem enxaqueca, você tem sintomas sensitivos que estão associados. A gente tem frequentemente fotofobia, audiofobia, a gente tem a questão de intolerância a determinados tipos de odores, fenômenos, né, autonômicos relacionados à estimulação de determinados núcleos de tronco também são encontrados, náuseas, vômitos, né? A enxaqueca classicamente mostra uma intolerância ao exercício, né? Não precisa ser exercício extenuante, exercício físico básico, né? A pessoa limpar uma casa, passar uma roupa, ficar em pé, agachar e levantar, né? Precisamos lembrar que cefaleias com aura, aquele protótipo que a gente tem de aura, aquela sensação premonitória, elas ocorrem apenas em 25% dos portadores de enxaqueca, a maioria deles não tem aura, tá? E geralmente, quando a pessoa dá crise de enxaqueca, a gente tem alguns períodos que a gente consegue identificar, né? Então, você tem, no próximo diapositivo, a gente tem aqui um gráfico mostrando como se dá geralmente, né, as fases de uma crise migranosa. Então, poderíamos classificar a crise migranosa como tendo 4 fases distintas, né? A fase prodrômica, a fase de período de aura, a fase de crise e a fase pós-crise, tá? Cada uma dessas fases tem características clínicas e de exame um pouco diferentes, tá? Os pródromos, eles geralmente pode ocorrer assim, algumas horas antes da instalação das auras. Os pródromos geralmente são sintomas inespecíficos, então o paciente fica com uma lentificação mental, às vezes fica com indisposição, fadiga, um pouco mais de intolerância a barulho, a ruído, irritabilidade, bocejo, sabe? Às vezes a pessoa fica um pouco mais sonolenta, às vezes atrapalha um pouco mais no sono, mas são sintomas assim, são inespecíficos, às vezes é difícil a gente caracterizar, né, na pessoa normal como sendo realmente atribuído só a enxaqueca, né? Já a aura, o período de aura, né, já é crise, né? A pessoa já tem os fenômenos já fisiopatológicos ocorrendo, onde você tem o que? Fenômenos visuais, né? Você tem alterações, por exemplo,
dormência de face, de mão, você tem parestesias, né, periorais, então você já tem uma fase com disfunção cortical, você tem a fase de dor, né, que classicamente na enxaqueca dura de 4 a 72 horas, tá? Que a gente tem os sintomas que a gente vai descrever a seguir, né? E a pós-crise, né? Que é também chamada ressaca migranosa, né? Que a pessoa tem alterações de humor, fadiga, como exemplo. E como que se dá o fenômeno migranoso? Na verdade, como que acontece o fenômeno migranoso de forma geral? A gente tem ideia, mas não tem como que ele é iniciado, né? Na verdade, sabe-se que o fenômeno migranoso acontece por uma ativação externa, né? Seja por odor, né? A gente vai falar um pouco dos gatilhos, né? Então, luminosidade, privação de sono. Então, você tem ativação de determinados núcleos relacionados ao tronco, né? Quando você tem a ativação desses núcleos, vai acontecer o que? A liberação de neurotransmissores, no caso, principalmente a serotonina, né? A serotonina dentro do sistema nervoso central vai produzir algumas alterações de permeabilidade neuronal. Quando você tem a permeabilidade a permeabilidade vascular, né? Quando você tem o aumento de permeabilidade vascular, você começa a ter aqueles fenômenos inflamatórios, e esses fenômenos inflamatórios, né? Eles vão ativar determinadas vias trigenovasculares, né? Essas vias trigenovasculares vão liberar outros neurotransmissores de cascata inflamatória, tá? Que vão provocar o fenômeno no auge. Então, dentro desse mecanismo complexo, a gente tem fenômenos relacionados ao hipotálamo, nós temos mecanismos que estão relacionados ao tronco, muito relacionado, por exemplo, aos núcleos do trigêmeo, à substância reticulada, né, ao locus cerúleus, né, cada estrutura dessa tem um papel específico na ativação cortical. Lembrar que a aura, né, os fenômenos, por exemplo, de auras visuais ou auras sensitivas se devem por ativação cortical. Essa ativação ela é progressiva, né, a gente chama ela de depressão alastrante de Leão, né, e esses fenômenos vão combinar, né, pela crise migranosa, o fenômeno doloroso, né, e sintomas neurovegetativos, né? Quando você tem, por exemplo, a ativação do locus cerúleus, né, você vai ter a ativação, por exemplo, de náuseas, vômitos, às vezes vertigens, né? Então, o fenômeno migranoso ele é complexo. E por esse fenômeno ser complexo e envolver, na verdade, vários entes, digamos assim, né, existe uma miríade de neurotransmissores e de medicamentos, né, depois que a gente poderá ver, né, que podem ser utilizados para o seu tratamento, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui a gente tem uma sinapse, né, com aumento de permeabilidade, né? Por exemplo, aqui você tem um canal de cálcio, né? Esse canal de cálcio pode ser modulado, por exemplo, com bloqueador de canal de cálcio. Quando você tem fenômenos, por exemplo, associados a canais de sódio, você pode usar um modulador, por exemplo, de canal de sódio. Então, quando a gente vai falar de tratamento da enxaqueca, né, na verdade o tratamento ele é amplo, você tem várias opções, e essas opções são extremamente relacionadas aos neurotransmissores que estão envolvidos na gênese da dor. Então, quando a gente vai falar de dados epidemiológicos agora relacionados à migrânia, né? Então, a gente tem dados nacionais que são bem descritos, né? A gente tem mais ou menos 15% das pessoas tendo enxaqueca por ano no Brasil, né? Existe um nítido predomínio entre as mulheres, cerca de 22% das mulheres são portadoras de migrânia, apenas 9% dos homens. O pico de prevalência, né, é em torno dos 30, 50 anos, justamente o que é a idade que a pessoa está trabalhando, está criando filho, família, tem problemas maiores, né? Então, a época realmente que
que o problema da migrânia é mais complicado, né? Como eu falei anteriormente, as migrânias sem aura são mais frequentes, 75% dos casos. Em 80% das vezes podemos encontrar uma história familiar. Então eu costumo brincar no consultório, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então quando você pega pai, as tia, a mãe tem enxaqueca, o filho às vezes tem realmente uma possibilidade muito grande. Geralmente, né, elas surgem nas mulheres na época da puberdade, né? As cefaleias, de modo geral, elas têm um risco 1,5 vezes aumentado de aparecer na puberdade, e as migrânias é um pouco mais aqui, é 1,9 vezes maior, tá? Por exemplo, a cefaleia tensional, ela surge de forma igual, tanto no homem quanto na mulher. A migrânia não. A migrânia, a mulher ela tem um risco um pouco maior, principalmente na puberdade. 90% das pessoas que têm uma crise de enxaqueca têm redução da sua funcionalidade, 50% das pessoas às vezes ficam incapacitadas de trabalhar, ficam às vezes até encamadas, é causa de grande absenteísmo e de impacto econômico, né? Reduz de forma dramática, às vezes, a qualidade de vida de pessoas. Eu tenho pacientes, por exemplo, chegando no consultório relatando assim que não tem vida mais por causa da enxaqueca, gastam todo o seu orçamento familiar, por exemplo, na compra de medicamentos, sendo que essa pessoa às vezes não fez nenhum tipo de investigação, essa pessoa não fez nenhum tipo de abordagem preventiva, como a gente vai ver para frente. Prestar muita atenção nas comorbidades, né? A migrânia é uma doença que as comorbidades interferem. Então, você tem pacientes, por exemplo, portadores de depressão. Esses pacientes têm que ser tratados da depressão para ter uma resposta da migrânia. Paciente portador de dor crônica, né? Por exemplo, a pessoa tem uma osteoartrite, uma artrite reumatoide. Quando você não tratar essas condições, também a migrânia não vai ter também melhor. Só para vocês terem ideia do impacto econômico, esses dados são os dados um pouco defasados, possivelmente essas cifras já são maiores, né? O gasto com medicamento nos Estados Unidos para o tratamento das crises de enxaqueca gira em torno de $1 bilhão, né? E na Europa, essa pesquisa de 2004, né? Tendo por base apenas 15 países, né? Eles tinham um ano aí, um gasto em torno de 25 bilhões, né? A única doença que hoje, né, em países desenvolvidos, as famílias dos pacientes gastam mais são as demências, né, que é um problema também importante, né, da nossa sociedade. Hereditariedade muito importante, né? Lembrar sempre daquelas enxaquecas que cursam com fraqueza, tá? Não precisa ter, porque quando a gente fala, por exemplo, em enxaqueca, a gente pensa em dor. Mas a gente precisa pensar em enxaqueca como uma doença neurológica que pode ter déficit focal. Quando você tem um paciente com quadro de enxaqueca, que você cursa com alterações da mímica facial, você tem às vezes uma fraqueza, né, às vezes até subjetiva, você às vezes não consegue mensurar isso clinicamente, né, na indimídia, você tem que pensar nesse subtipo, não é, das migrânias com aura, né, que são as migrânias hemiplégicas familiares. Hoje você inclusive consegue fazer um estudo genético desses pacientes, tá? Mas a maioria dos pacientes que são portadores de migrânia, na verdade, elas existem vários defeitos genéticos que podem ser mapeados, né? Na verdade, a pessoa vai ter possivelmente defeitos de permeabilidade, às vezes de canais voltagem dependentes, às vezes de sódio, de cálcio. Então, é o conjunto da obra, da verdade, que vai determinar realmente o limiar da enxaqueca. Alguns casos, né, em pesquisa principalmente, né, quando você pega às vezes famílias, né, que têm uma prevalência alta, né, de enxaqueca, essas famílias podem ser estudadas, né, onde você realiza, na verdade, sequenciamento de nova geração, você consegue às vezes fazer o exoma, né, que você pega, na verdade, os segmentos que são codificantes de DNA, aqueles DNAs que são aqueles segmentos que são mais importantes no estudo das dores de cabeça, né? Isso principalmente em abordagens de pesquisa populacional. A gente não tem isso no nosso meio, mas na Europa isso aqui já vem sendo utilizado.
Ansiedade, depressão, quadros alérgicos crônicos, né? Então, assim, sinusites principalmente, né? Dor crônica, epilepsia, são comorbidades que necessitam ser tratadas para esses pacientes terem um melhor tratamento das suas migrânias, né? Muito cuidado, mulheres jovens, né, que têm crises migranosas frequentes, não fazem tratamento de forma adequada. Lembrar que a migrânia é um transtorno que pode envolver, você entendeu? A contração de arteríolas e você ter, por exemplo, infartos cerebrais em pacientes jovens, né? Isso é frequente demonstrar quando a gente pega pacientes, às vezes com déficits neurológicos focais, pós-crise migranosa que não se resolve, a gente pega, faz a ressonância, a pessoa lá tem infartos migranosos, né? Criança também é interessante, né? Geralmente a migrânia, né, até o Flávio vai falar depois da abordagem da cefaleia na infância, né? A migrânia frequentemente ela se mostra na infância, tá? E na infância a gente consegue notar que as crianças que têm aquela predisposição ao desenvolvimento de migrânia, quando são crianças mais ansiosas, vivem um ambiente estressor, tem mais facilidade para desenvolver. Tanto que a gente tem que pensar que nessas migrânias a gente tem os equivalentes migrânias infantis, a gente tem os equivalentes migranosos que devem ser pensados, né, pelos médicos generalistas, né? Então você pega criança com vômito que não tem explicação, criança que tem vertigem que não tem explicação, criança às vezes com sonambulismo, a gente tem que pensar que existe o que? Os chamados equivalentes migranosos. O Flávio deve falar disso depois. Vários são os fatores gatilho que podem desencadear crises. Então, a gente, lembrando lá da gênese das crises da migrânia, a gente tem inicialmente uma estimulação de vias, às vezes, visuais, auditivas, gustativas, uma estimulação de hipotálamo, núcleos do tronco, né? Então, assim, vários gatilhos estão relacionados a esse tipo de estimulação. A gente pode citar, por exemplo, alterações hormonais, principalmente o período perimenstrual, às vezes a pessoa tem privação de sono, ou a pessoa muda o horário de dormir, ou a pessoa muda ou dorme muito, determinados tipos de alimento. Lembrar que isso não é toda pessoa, né? Cada pessoa tem um perfil diferente de estímulo, né? Mas, por exemplo, o álcool é algo que é extremamente frequente, principalmente o vinho tinto, né? Às vezes pela concentração de taninos que estão ali presentes. A cafeína, né? Tanto em excesso como a privação de cafeína pode estar relacionada. Lembrar que a cafeína ela assemelha muito a adenosina, que é um neurotransmissor que é excitatório, né? E quando há uma privação da adenosina, você pode ter a ativação do sistema trigêmeo vascular. Alimentos que contêm conservantes, então enlatados, conservas, embutidos, aspartame, né? Pessoal que faz dieta, né? Desidratação, hoje o papel da desidratação é muito bem conhecido na gênese das enxaquecas, tá? Drogas, né? Você pega que o paciente chega com a dor de cabeça intratável, aí você vai ver a pessoa está usando lá nifedipina, 20 mg por dia, né? O paciente acorda com dor de cabeça à noite, né? Aí você vai ver que o que? A pessoa tem dois tipos de dor de cabeça, né? Você já era portador da migrânia, né? E tem também a cefaleia associada ao uso de antagonistas de canais de cálcio, né? Os inibidores da fosfodiesterase, né? Então, os medicamentos mais vendidos hoje em dia é a sildenafila, tadalafila, né? Então, a gente vê aí cefaleia, né? Principalmente em homens mais maduros, aí perguntar sempre se está usando algum tipo de medicamento de doping esportivo. Mudança de clima, de altitude. Sempre lembrar, gente, viaja de avião, né? Tem gente que vai viajar de avião, tem dor de cabeça em viagem de avião. Mas a gente atribui muito a questão da ansiedade, mas não, você tem a mudança da pressuração da cabine do avião, isso tem relação, isso é bem descrito. Você vai, por exemplo, a gente está acostumado a viver na cidade com uma altitude, aí a pessoa vai para uma praia, está lá na pressão atmosférica de zero, uma umidade elevada. Então, esses fatores ambientais têm relação. Luminosidade, né? Da mesma forma, a pessoa mora num lugar e de repente vai pegar praia o dia inteiro, né? A luminosidade elevada estimula. Odores, né? Produto de limpeza, principalmente tem vários relatos.
Quais são os critérios diagnósticos das migrâneas? A gente tem, basicamente, 5 critérios, tá? A, B, C e D, né? O critério A pessoa tem que ter pelo menos 5 crises preenchendo os critérios de B a D, né? O B é cefaleia, né? De 4 a 72 horas, né? Que não melhora, né, com tratamento, ou que é ineficaz a gente utilizar algum medicamento, né? Essas cefaleias têm que preencher pelo menos 2 características do item C, né? A localização unilateral, ser pulsátil, ser de moderada ou forte intensidade, né? A intolerância aos exercícios físicos, né? Pelo menos um dos critérios do D, né? Se tem náusea ou vômito, ou fono ou fotofobia, né? E quando você não tem nada a atribuir e preenche parcialmente esses critérios, você pode entrar aí na letra E. 25% dos migranoses têm mais de 4 crises de dor forte por mês, né? Lembrar que a migrânia, ela tem cursos que são variáveis, né? Uma vez enxaquecoso, não necessariamente você vai ficar tendo dor de cabeça do mesmo jeito a vida inteira, né? 30% dos pacientes, ela some, né? A gente chama de remissão, né? Ela pode ser persistente em 45% dos casos, são aquelas pessoas que têm um curso geralmente regular de dor ao longo do tempo. E em 25% das vezes elas se transformam, né? Lembrar da cefaleia secundária, cefaleia transformada, você tem que investigar, mas uma das grandes causas que ela se torna cefaleia transformada é o quê? É o abuso de analgésicos, né? Quando a pessoa trata a migrânia de forma inadequada, ela em 25% das vezes ela vai desenvolver um outro tipo de dor de cabeça que às vezes pior ainda que a cefaleia por abuso de analgésico, é uma cefaleia secundária, né? Grande parte dos pacientes, principalmente as mulheres, têm uma redução, né, da dor de cabeça após os 50 anos de idade, né? E lembrar daqueles outros critérios, daquelas outras condições, né, que são de desfecho menos favorável. Quando você tem migrânia grave de início precoce, quando você tem pessoa com migrânia, entendeu, que tem estressor psicossocial. Então você pega família, às vezes, que é aquela bagunça, né? Às vezes briga, perda de emprego, separação, você pega filho, às vezes, que é preso. Então, uma pessoa dessa nunca vai ter um controle de forma adequada, né? E comorbidades psiquiátricas. Então, quando você tem, por exemplo, migrânias em pacientes com ansiedade grave, transtornos depressivos graves, transtornos psicóticos, distúrbio de personalidade, às vezes grave, também é difícil tratar. E esse tratamento envolve o quê? Gente, migrânia, ela tem profilaxia, né? Então a gente precisa ter ideia de quando iniciar o tratamento profilático, né? Aqui eu vou poder citar alguns critérios, tá? Então, quando a gente tem 3 ou mais crises por mês, a gente deve tratar. Quando você tem, por exemplo, uma crise que ela é incapacitante, a pessoa perde serviço, tem que parar no hospital, essa pessoa também merece tratar. Quando você está usando, entendeu, medicamentos que são abortivos, a gente vai tratar mais para frente e não respondem, né? E subtipos especiais. Então você tem pacientes que têm, por exemplo, migrânias basilares, hemiplégicas, com auras prolongadas ou com auras muito frequentes, formas atípicas de migrânia, por exemplo, você tem migrânias onde a pessoa tem, por exemplo, perda visual, né? A gente deve utilizar. E pessoas, quando você, por exemplo, vai numa investigação e vê que essa pessoa tem infartos migranosos múltiplos, essa pessoa também tem que fazer uma profilaxia bem feita, né? Geralmente a gente tem que levar algumas considerações em conta para a gente instituir um tratamento preventivo, né? Basicamente, eficácia, tolerância, segurança dos medicamentos, né? A gente não vai passar nunca, né, um remédio, por exemplo, que ele é muito pouco utilizado ou que tem um grande perfil de efeito colateral. Não, você vai utilizar aquilo geralmente que a gente sabe, né, que é seguro, cai bem dentro do perfil, entendeu, do paciente, né? A gente tem que conhecer
ser o quê? As doenças que o paciente possui, a gente tem que ter em mente se tem sobrepeso ou se tem emagrecimento fácil, a gente tem que saber se essa pessoa, por exemplo, é hipertensa, se ela é diabética, se ela é deprimida, quais são os medicamentos que essa pessoa toma por outras condições. A gente precisa ter em mente também o custo-benefício, né? Por exemplo, eu tenho tratamentos para enxaqueca que a gente pode instituir de forma preventiva que vão custar R$10 por mês, como eu posso utilizar um tratamento preventivo que vai custar R$3.000 um mês para o paciente. Então isso aí tem que ser levado em consideração. Não adianta você passar o medicamento para a pessoa sendo que ela não vai ter, entendeu, a condição de poder adquirir. E levar sempre em consideração alguns grupos especiais, né, principalmente mulheres, né, chamar atenção para a gravidez, né, várias drogas elas são proibitivas o uso durante a gestação, tá? Então se tiver intenção de engravidar, você já tem que, por exemplo, pensar num tratamento que possa ser compatível, né? Levar em consideração a alimentação, se for criança, o idoso também, né? Se esse paciente tem a história de alergia, intolerância medicamentosa prévia, então são vários fatores. Então existem alguns princípios básicos, né? Para se tratar enxaqueca. Então vamos lá. Então, primeiro, avaliar se há uso abusivo de medicamentos, se há baixa dosagem do tratamento utilizado, né? E sempre realizar incrementos graduais. Sempre priorizar a monoterapia. É muito melhor você utilizar um medicamento e adequar a sua dosagem de forma progressiva do que você começar com vários medicamentos. Lembrar que você ativando vários sistemas enzimáticos, você vai ter um efeito colateral às vezes maior do que, ou efeitos que você não esperaria, né? Politerapia são casos selecionados e geralmente você utiliza depois o quê? Que você atinge a dose plena de um medicamento para você começar com outro. Conhecer bem o que? Os efeitos colaterais dos remédios. Eu comecei a tomar um medicamento para prevenção ou para o tratamento de crise de enxaqueca, 15 dias não melhorei, eu vou trocar o remédio? Não, né? Cada esquema terapêutico tem que ser avaliado por no mínimo 2 meses, antes de você pensar que esse medicamento ele é inefetivo e que precisa ser trocado, né? Os esquemas para tratamento preventivo de enxaqueca, eles não são permanentes. Isso é uma pergunta frequente em consultório. Geralmente, quando você tem o sucesso de esquema preventivo, o sucesso de um medicamento para a crise, você deixa pelo menos 6 meses. Você não faz tratamento por curto período e nem deixa ele de forma eterna também no seu consultório. Toda vez que você vai fazer uma retirada de medicamentos, o paciente teve controle, ficou 1 ano controlado, por exemplo, né? Você pode pegar e retirar, né, esses medicamentos, mas sempre de forma preventiva, né? Para se evitar o que a gente chama de cefaleia rebote, né? Sempre perguntar ao paciente se já tratou previamente, né? Isso é uma questão frequente no consultório. Então, a história prévia medicamentosa do paciente vai te ajudar muito a escolher os medicamentos, né? O paciente teve um sucesso com o medicamento anterior, né? Dê preferência por esse medicamento se não tiver alguma contraindicação, né? Da mesma forma, pergunte se teve intolerância a algum medicamento, porque aí você não repete o mesmo tratamento inefetivo, né? Existem pacientes, lógico, que vão utilizar de forma prolongada, né? Igual eu falei, por exemplo, para vocês dos estressores sociais, né? E atenção, né? Criança, amamentação, alergia, extremos etários. E esse diapositivo aqui ilustra bem o que a gente precisa ter obrigatoriamente, né, no consultório com o paciente enxaqueca, que é o que? Informação. Se você não informa seus pacientes como tratar e como proceder, eles não vão ter um resultado de forma adequada, tá? Então, isso aqui ilustra mais ou menos o que eu tento fazer no consultório com relação à informação. Primeiro, o paciente tem que entender o que é enxaqueca, então a informação sobre a biologia da doença. Motivar a pessoa a aderir ao tratamento. Você tem que explicar para ela que ela deve usar, entendeu? Não é curto período, mas também não é eterno, tá? Explicar para ele a cronobiologia. A cronobiologia, o que é? Aquelas fases que eu mostrei anteriormente. Explicar para ele o que é uma aura, né? Quando, por exemplo, começa o período de crise, porque ele vai saber quando utilizar os medicamentos para frente, né?
Discutir os medicamentos, o paciente tem que saber, né, quais são os remédios que ele vai tomar, quais são os efeitos colaterais, saber o custo, se a pessoa vai ter condição de utilizar, tá? Como utilizar o medicamento, né? A gente tem que pensar que na enxaqueca a gente tem medicamentos que a gente usa de forma abortiva, então eles são altamente precoces nas crises. A gente tem medicamentos, às vezes, que são, por exemplo, subcutâneos, são medicamentos que são de uso nasal, então você tem que explicar como é que utiliza o medicamento, inclusive no consultório. Sempre quando criança, principalmente, né, ou gestação, falar da questão da predisposição genética, né, falar sobre gatilho, né, então você tem uma pessoa que o gatilho é o quê? É exposição à luminosidade. Explicar para ela que ela deve evitar isso, ou o álcool, né, ou privação de sono. Frequentemente, a privação de sono é um problema, por exemplo, em quem trabalha em turno. Explicar para a pessoa que isso acontece desse jeito, se ela puder, às vezes, mudar a forma que ela trabalha, né. Orientar com relação a não trocar de forma deliberada medicamentos, orientação, né? A forma de uso da medicação com segurança, o seu adequado armazenamento, né? Então isso aqui é um diapositivo que mostra o último consenso, né? Esse aqui é um algoritmo de tratamento que tem no consenso, esse consenso brasileiro para o tratamento da migrânia. A migrânia é que a gente considera não complicada, tá? Então, assim, eu vou tentar sumarizar, né, o que a gente tem nesse algoritmo. A gente pode pegar as pacientes que têm, por exemplo, migrânia associada ao período menstrual, que a gente tem algumas características que a gente pode fazer de tratamento preventivo, e a gente pega, por exemplo, os pacientes, os homens e aquelas que não têm relação, por exemplo, com o período menstrual, a gente tem um tratamento um pouco diferente. Basicamente, né, no uso da medicação para crise, a gente começa do mais simples, né, que são os analgésicos simples, né, a gente segue aquele degrauzinho, né, dos analgésicos para dor, né, a gente começa, por exemplo, com analgésico simples, né, por exemplo, um anti-inflamatório, ou você pode usar, por exemplo, um analgésico simples associado a um alcaloide do ergo, né, e naqueles pacientes que não têm resposta a isso, que infelizmente é extremamente frequente, nós vamos utilizar o quê? Os medicamentos abortivos, que são os triptanos. Tá? Então, os medicamentos orais, a gente vai cair mais ou menos nesse grupo, né? Os analgésicos simples, das associações com os alcaloides de ergo e os triptanos. Isso para uso domiciliar. O que a gente vê de extremamente errado? O paciente chega para você tomando tramadol, tomando codeína, oxicodona, sendo extremamente honesto, raramente, mas é muito raro você utilizar opioide para se tratar uma crise migranosa, tá? Raramente. Isso denota, entendeu? Um uso inadequado de analgésico, um abuso de analgésico, um tratamento inadequado. Extremamente difícil você tratar uma migrana da pessoa que chega aqui desse jeito. Então a gente precisa ter responsabilidade no tratamento e instituir decrais de analgesia que são compatíveis com o tipo de crise da pessoa. Se a pessoa não está tendo resposta a anti-inflamatória, a pessoa não está tendo resposta, né, a associações com o alcaloide de ergo, a medicamentos abortivos, você não vai passar um opioide, você vai encaminhar para a pessoa que tem, às vezes, um pouco mais de experiência, né, para poder lidar com essa cefaleia. Primeiramente, a gente vai questionar se, inclusive, isso é uma cefaleia primária, a gente precisa ficar de olho nisso, tá? Suponhamos que você já está em um ambiente hospitalar, o paciente já chega para você, né, com falência da medicação oral. O que você vai utilizar geralmente? Você vai utilizar, né, da mesma forma, por via venosa, né, os analgésicos simples. Você pode abrir mão, por exemplo, dos corticoides venosos, né? Em alguns casos você pode, se não houver problemas de intolerância gástrica, né, algumas vezes você pode utilizar, por exemplo, uma associação às vezes de corticoide com anti-inflamatório. Lembrar que isso é proibitivo por causa de uso prolongadamente, por causa de úlceras gástricas, úlceras péptico-duodenais, né? E raramente você vai usar um opioide venoso para o paciente em ambiente hospitalar. Né? Isso é uma coisa que é muito difícil de ser utilizada.
Então tem vários medicamentos. Eu quero chamar a atenção aqui do quê? Dos medicamentos abortivos. Tá? Então, é uma classe de medicamento que é extremamente útil, né, no trato diário dos pacientes portadores de migrânias, os triptanos. Existem vários triptanos que estão disponíveis no mercado, né? A gente não vai citar nenhum tipo de diferenciação entre eles, mas cabe citar que existem diferenças do ponto de vista de duração, de efeito, né? Então, existem, por exemplo, triptanos, por exemplo, como o sumatriptano. O sumatriptano você tem formulações orais que são utilizadas de forma de doses graduais, que você pode abortar a crise. Você tem o sumatriptano que pode ser usado nasal, onde você tem uma entrada mais rápida em ação na corrente sanguínea sem ter uma passagem hepática, entendeu? Que ele pode abortar a crise às vezes de forma mais precoce. Você tem o sumatriptano que pode ser feito subcutâneo, né? Existem diferenças, né, de duração, né? Então, por exemplo, você pega o sumatriptano tem uma meia-vida que ela é mais curta, né? Então, por exemplo, você usa um pouco mais para abortivo, né? Você também, você tem, por exemplo, o naratriptano, ele tem uma meia-vida mais longa. Então, além de ser usado como abortivo, em alguns casos você pode utilizar ele para medicamento preventivo, tá? Então os triptanos são uma classe medicamentosa assim, extremamente útil. Aqui sumarizando alguns medicamentos que podem ser utilizados, né, na crise aguda em ambiente hospitalar, tá? Então, sim, aqui a gente cita, por exemplo, os antieméticos, tá? Então o paciente chega vomitando, né? Não adianta você ficar usando medicamento oral, você vai pegar, fazer o controle dos vômitos, o controle dos vômitos, o controle das vertigens, né? E introduzir a medicação analgésica venosa, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, disponível o sumatriptano, o zometriptano. O sumatriptano, por exemplo, eu não consigo encontrar a formulação dele subcutânea para utilizar ele aqui na nossa praça, mas em outras praças a gente consegue utilizar o sumatriptano, por exemplo, em unidades de enxaqueca, né? O cetorolaco, né, pode ser utilizado, né, e o corticoide. Um esquema que eu acho extremamente útil é o uso do que? O analgésico simples, né, com o corticoide. Você não teve resposta, você associa, por exemplo, um anti-inflamatório, né? Isso aqui, raramente você vai ter um paciente que não vai ter uma resposta a esse tipo de tratamento. Aqui eu tenho uma tabela com os vários medicamentos profiláticos que são utilizados para a prevenção da enxaqueca, né? Lembrar que esses medicamentos são classificados em nível, né, de evidência. A gente tem o nível A, B, C, U e os outros, né? Os A são aqueles que são assim amplamente estudados, são demonstrados em vários trials, né? Os de nível B são medicamentos também que mostraram efetividade, mas tem trials talvez com nível de evidência um pouco mais baixo, mas são medicamentos assim extremamente úteis também, né? Já os de nível C e o U, né, são medicamentos assim que a gente evita utilizar ou utiliza ele assim em casos extremamente selecionados, né? Então, quais são os medicamentos que são nível A, né? O divalproato, o valproato, o topiramato, metoprolol, timolol, propanolol, né? Você pode usar, ele coloca aqui um triptano como o frovatriptano, né? A gente não tem ele disponível no nosso mercado, mas a gente tem o equivalente que é o naratriptano, né? Os de nível B, né? Os tricíclicos extremamente úteis, né? A gente tinha um tetracíclico no mercado que era uma protilina, utilizava bastante, infelizmente saiu do mercado, mas também era extremamente útil, né? Os inibidores da recaptação tanto da serotonina como da dopamina são medicamentos também que a gente pode utilizar, né? Os inibidores da recaptação seletiva de serotonina, ele não está nessa tabela aqui, mas eles caem também aqui como nível B, tá? Então aqui a gente tem vários exemplos de medicamentos, né? Existem medicamentos que são proscritos que a gente cabe citar, né? Então coisas que são óbvias, né? Por exemplo, usar cumarínico, né?
Marevan para fazer produção de enxaqueca, nimodipina, coisa que é muito óbvia, né? Mas aqui, ó, eu quero chamar a atenção para vocês da gabapentina, tá? Aqui é colocada a fluoxetina, tá? Mas eu coloco como protótipo essa aqui, a sertralina. Tá? A sertralina é um medicamento assim, que ela não cai muito bem como preventivo de migrânia, né? No início do tratamento, os pacientes às vezes têm uma resposta paradoxal, eles começam a ter muita dor de cabeça no início, tá? E os inibidores da MAO, né? O protótipo aqui é a fluvoxamina, né? Então tomar muito cuidado, né? Quando a pessoa toma, por exemplo, um IMAL, né? Esse IMAL ele deve ser extremamente estudado com relação a medicamentos concomitantes, né? Principalmente inibidores duais ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina por risco de síndrome serotoninérgica. E isso aqui, gente, talvez um dos maiores problemas que a gente tem no consultório diário são os pacientes que têm o que a gente chama de migrânia crônica, né? Aí você vai falar, doutor, mas toda migrânia é crônica? Sim. Classicamente, né, as migrânias são doenças crônicas que são progressíveis, elas são incuráveis, porém elas têm tratamento, tá? O que a gente chama de migrânia crônica, né, no linguajar técnico nosso, o quê? São aqueles pacientes que têm pelo menos 15 ou mais dias, né, de dor de cabeça, né, migrânia por mês. Então o paciente chega no seu consultório, fez tratamento já profilático, entendeu? Com vários medicamentos, uso de vários medicamentos por crise, tem dor de cabeça praticamente quase todo santo dia. Esse paciente entra o quê? No diagnóstico de migrânia crônica, né? Esse aqui é o último consenso brasileiro, se eu não estou me enganado também, ele é extremamente recente, 2019, tá? Lembrar que todas essas informações estão abertas, tá? Do site da Sociedade Brasileira de Cefaleias, elas podem ser facilmente acessadas, tá? Então aqui a gente tem exemplo de medicamentos que a gente pode utilizar na abordagem desses pacientes que são de difícil condução, tá? Então aqui eles colocam, né, vários medicamentos, né? Você vê aqui o nível de evidência, o topiramate, né, classe 1, valproato, classe 2, né, pregabalina, etc, né, que a mitriptilina entra na 2, né, outros. Mas esses pacientes geralmente já utilizaram isso ou estão utilizando e mesmo assim ficam com crises ainda não controladas. Frequentemente te procuram nos pronto-socorros. Esses pacientes precisam realmente de algo a mais. O que a gente pode a mais para esses pacientes, né? Aqui é um pequeno vídeo mostrando. Vocês lembram como que a questão de neuroreceptores está relacionada à gênese da crise da enxaqueca? Então você tem uma ativação cortical, essa ativação cortical leva depois à ativação dos sistemas trigenovasculares, né? Então a gente tem os neurotransmissores extremamente, principalmente a serotonina, né, envolvida nesse processo. Você tem um influxo de cálcio, né? O fluxo de cálcio, você vai ter a formação das vesículas pré-sinápticas, essas vesículas pré-sinápticas vão se abrir, né, cair na fenda, estimular outros canais iônicos, né, geralmente voltagens específicos, né, que vão produzir o quê? O influxo de sódio, potássio ou outras substâncias, né, neurotransmissores. A gente tem a toxina botulínica, né? A toxina botulínica, ela é um medicamento assim extremamente útil na abordagem dos pacientes portadores de migrânias crônicas, né? A toxina botulínica, ela é uma molécula que tem duas cadeias leves ligadas por uma ponte de sulfito. Geralmente, quando você aplica a toxina botulínica, a gente pensa, gente, mas como é que o Botox vai agir na enxaqueca? É porque relaxa a musculatura? Não. A ação de relaxamento muscular da toxina botulínica é extremamente útil, mas na verdade a toxina botulínica, o que ela faz? Ela, quando penetra, ela consegue penetrar na fenda sináptica, né? E ela vai fazer o quê? Ela vai evitar
a formação, né, desses complexos, né? A gente tem aquelas vesículas pré-sinápticas, né? As vesículas pré-sinápticas, elas precisam se unir à membrana pré-sináptica para poder liberar o neurotransmissor. A toxina botulínica age justamente, né, evitando esse processo. Tá? Então, o que acontece? A toxina botulínica ela vai evitar que haja aquela tempestade de neurotransmissores, digamos, patológicos na disseminação da crise de enxaqueca. Né? Então, você vai ter uma modulação. Tá? Você vai ter uma modulação de liberação de neurotransmissores, né, que vai ser favorável para aquelas pessoas, né, portadoras de migrânia crônica. Tá? Existem várias formas de toxina botulínica disponíveis no mercado, infelizmente, né, todos os estudos, um protótipo, tá, é a toxina botulínica desse fornecedor. Tá? Lembrar que todas essas toxinas têm diferenças entre elas. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, 100 unidades da toxina produzida pela farmacêutica Allergan, ela não necessariamente tem o mesmo efeito da 100 produzida, por exemplo, pela Cristália ou para a MERS, e todos os estudos são feitos através da utilização dessa aqui. Então, quando a gente utiliza a toxina botulínica, a gente, a princípio, para migrânia crônica, a gente opta por utilizar essa porque as doses são bem quantificadas. Né? A toxina botulínica ela deve ser utilizada na dose adequada. Tá? A gente tem a dosagem aqui, eu vou tentar mostrar com um pointer, né? Deve ser utilizada, essa aqui é a dose mínima, que é 155 unidades. Essas 155 unidades, elas são divididas, né, em vários pontos, tá? Aqui a gente tem esses pontos, ok? Então, quando a gente vai fazer uma aplicação de toxina botulínica, a gente leva essas considerações anatômicas à risca, tá? Para a gente ter um efeito adequado. Lembrar que você vai aplicar a toxina botulínica, você não vai ter um efeito imediato. Esse paciente, ele na verdade, vai começar a ter uma ação da toxina botulínica por volta do 3º, 4º dia, para ter um pico, né, em torno do 20º ao 30º dia de ação, e você precisa levar em consideração que não necessariamente na primeira aplicação você vai ter um resultado grandioso, mas você vai ter ao longo do tempo que você for utilizando, você vai ter uma redução significativa das crises, tá? Aqui a gente tem aqui um estudo realizado por Blanfield em 2015, né, que mostra que à medida que você vai utilizando a toxina, você tem uma redução gradual das crises. Né? Então, por aqui, ó, por volta da 24ª semana que você está utilizando, né, você tem uma redução aqui de 7,9, por volta da 60ª semana, né, 10 crises, média. Então, assim, a gente tem que sempre orientar. Você vai aplicar. Essa aplicação, né, ela tem uma duração aproximadamente de 3 a 4 meses, geralmente eu opto por iniciar com 3 meses, né? E ao longo do tempo vai tendo um resultado melhor. Então não prometa resultados com toxina botulínica na primeira aplicação, que às vezes você não os terá, mas a longo prazo, com certeza você vai ter uma redução significativa de crise, que vai permitir o quê? Você reduzir outros medicamentos profiláticos. Lembrar que esse paciente já chega para você tomando medicamento profilático, né? Então você vai ter que fazer o quê? A redução desses medicamentos profiláticos, às vezes para a pessoa conseguir ficar, por exemplo, só com a toxina botulínica como profilático. E outra classe de medicamentos que vem ganhando muito espaço, novo, é o que é? São os anticorpos, né, dos antirreceptores de peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, né? O nome é grande, né, o CGRP, mas assim, muito interessante como ele funciona. O CGRP foi praticamente descoberto sem querer, né, no estudo de problemas relacionados ao mecanismo da osteoporose, da osteopenia. Eles fizeram estudos, né, vamos fazer prospecção, né, de substância, e encontraram que pessoas com enxaqueca, né, tinham essa substância aumentada, e alguém teve a brilhante ideia de tentar desenvolver o quê? Um fármaco que neutralizasse isso, né? E posteriormente o quê? Um anticorpo que vai neutralizar o CGRP. O CGRP é um mediador inflamatório. Então vamos lembrar, né, que você tem a ativação do sistema trigêmeo vascular, né? Você tem hipotálamo, tronco, córtex, né? Depois volta para o tronco de novo, vai ativar o sistema trigêmeo
trigêmeo vascular e vai fazer o quê? Os neurônios do sistema trigêmeo vascular vão liberar, né, neuropeptídeos CGRP, substância pró-inflamatória, aqui tem outros, né, lembrar que não é só o CGRP, né, CGRP vai produzir o quê? Inflamação, vasodilatação, ativação de mecanismos nociceptivos, né, e você vai ter dor, né. Quando você... Aqui você tem o que? O neurônio pré-sinático, pós-sinático, fendosinático. Quando o pré-sinático vai formar as vesículas e liberar o CGRP, você já tem o que? Um anticorpo que já liga ao receptor. Então, você tem a modulação desses receptores agindo de forma positiva para a prevenção, né, das crises de enxaqueca. Então, quando a pessoa vai ter a crise, o CGRP não chega, né? E é um medicamento que, assim, entrou no mercado já há algum tempo, infelizmente ele não é tão acessível, mas o seu uso vai crescer de forma enorme, tá? Aqui a gente tem uma outra tabela que a gente acha nesse consenso, né? A gente tem que pensar que não existe só medicamento, não existe só toxina, né? Os antagonistas do receptor do CGRP, existem várias outras modalidades terapêuticas que vêm sendo utilizadas no tratamento da enxaqueca, tá? Aqui eu gosto sempre de citar, por exemplo, a questão da acupuntura, das atividades físicas, né? Alguns tipos de fisioterapia também são bastante úteis, né? E existem várias modalidades que estão sendo tratadas, né, que ainda estão em pesquisa, elas não estão extremamente colocadas, né, que é a modulação transcutânea, né? Então você tem choquezinhos que vão ativar determinados nervos, né, na face, né? Isso aqui já existe, por exemplo, um estudo aqui, ó, que está em classe 3, tá? E tem outros também, estimulação cutânea do vago, estimulação invasiva de nervo occipital, então estimulação transcraniana. Então, assim, vem sendo estudado outras coisas também do ponto de vista de invasividade, mas ainda não está ainda bem colocada, né, para a classe médica, realmente a sua efetividade comprovada, né? Ainda carece de maiores estudos. Aqui mostrando para vocês esse slide ele seria anterior ao outro, peço desculpa, né? Existem vários anticorpos, tá? Relacionados para antagonizar o receptor do CRP, né? A gente tem o eptizumab, o erenumab, o galvazinumab, o fenizumab, cada um com as suas características, suas formas de produção, né? Como que ele é aplicado, todos eles são aplicados subcutâneo. Eu vou falar um pouco mais do erenumab, porque o erenumab é o que a gente tem disponível hoje aprovado na Anvisa para ser utilizado. Ele é aplicado mensalmente, né, subcutâneo, baixo perfil de efeito colateral, os pacientes toleram muito bem utilizar esse anticorpo monoclonal. Ele não pode ser aplicado em qualquer lugar, tá? Ele, por exemplo, para ser aplicado, tem que ser aplicado em um hospital ou clínica que tenha autorização para fazer. Então, o paciente faz a aquisição desse medicamento e ele é aplicado em ambiente hospitalar, segundo normas da Anvisa, né? E o que realmente nos faz utilizar ainda um pouco menos esse medicamento é realmente o custo, tá? É um medicamento que o custo dele ele é mais elevado, ele tem um custo aí aproximado nos países de primeiro mundo, né? Digamos assim, por volta de $700, né? E para a gente aqui ele está subsidiado a custo de R$2.000 mensal. Esse aqui é um exemplo de erenumab, né? Uma injeção. Isso aqui no exterior ele pode ser aplicado pelo paciente. Aqui não. Você faz uma injeçãozinha subcutânea, ele vem com o aplicador, tá? E aqui eu mostro o erenumab, tá? Então aqui é o CGRP, né? Ligando ao receptor dele, tá? E aqui vem, né, um anticorpo monoclonal, tá? Vai ligar justamente o que? No sítio onde ia ligar, certinho, inibindo a atividade CGRP e fazendo os pacientes terem uma qualidade de vida melhor, tá? Eu te agradeço a todos, desculpa me alongar, tá? Me coloco à disposição para qualquer pergunta ou questionamento. Muito obrigado.